Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Azerbaijão e Armênia assinam um acordo para encerrar o conflito na fronteira com os dois países. Brasil apoia a proposta dos Estados Unidos que limita a participação da China no 5G, diz o Itamaraty. A China coloca em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo. O prejuízo acumulado da companhia aérea brasileira Embraer em 2020 chega a 3 bilhões e 6 reais. A União Europeia acusa a Amazon de usar dados para obter vantagem indevida sobre seus parceiros. E para tentar conter surto de Covid-19, o Santos Futebol Clube cancela os treinos e faz testes drive-thru no centro de treinamento. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A Armênia e o Azerbaijão assinaram um acordo com a mediação da Rússia para acabar com semanas de violentos combates pelo controle da região de Nagorno-Karabakh, na fronteira dos dois países. A população comemorou no Azerbaijão e protestou na Armênia após a assinatura do acordo, que entrou em vigor às 6 horas da tarde de hoje. O documento foi assinado pelo presidente azerbaijano Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan e o presidente russo Vladimir Putin. A região vive desde setembro os combates mais violentos em quase 3 décadas. Separatistas armênios lutam contra o exército azerbaijano que tentava recuperar a região e teve uma série de vitórias recentemente. O conflito deixou ao menos 1.003 mortos e durante semanas a Rússia e outros países tentaram obter um cessar-fogo. As 3 tentativas fracassaram logo depois da entrada em vigor das tréguas humanitárias. A Rússia vai enviar 1.960 militares, 90 tanques e 380 veículos da região para garantir o cumprimento do acordo. O presidente russo Vladimir Putin disse que cada parte vai manter as posições que ocupam atualmente, o que valida os territórios recuperados pelo Azerbaijão. O anúncio provocou manifestações de alegria no Azerbaijão e protestos na Armênia, onde vários manifestantes invadiram durante a noite as sedes do governo e do parlamento. No Azerbaijão, os habitantes comemoraram e muitos saíram às ruas aos gritos de Karabakh é Azerbaijão e estamos de volta. Os milhares de manifestantes que se reuniram em frente à sede do governo armênio chamaram o primeiro-ministro de traidor e pediram sua renúncia. Centenas de pessoas entraram no edifício, quebraram janelas e saquearam escritórios, especialmente a sala do Conselho de Ministros. O mesmo ocorreu na sede do parlamento. Hoje, a polícia armênia recuperou o controle das duas instituições. O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan afirmou em comunicado que assinar o acordo foi uma decisão incrivelmente dolorosa para mim e para o povo, mas que teve que tomar a decisão após analisar de maneira profunda a situação militar em referência aos avanços do Azerbaijão. A derrota militar em Nagorno-Karabakh pôde ameaçar o futuro do primeiro-ministro armênio, que chegou ao poder após uma revolta popular em 2018. Antes do anúncio do acordo, 17 partidos de oposição pediram sua renúncia. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, proclamou a capitulação do inimigo, apesar de não ter reconquistado a totalidade de Nagorno-Karabakh. A Turquia, que se posicionou a favor de Baku, elogiou as importantes conquistas do Azerbaijão contra a Armênia. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério das Relações Exteriores afirmou hoje que o Brasil apoia os princípios de um plano dos Estados Unidos que busca restringir o acesso de empresas chinesas ao mercado mundial da internet móvel de 5ª geração. A iniciativa é chamada de Clean Network e, segundo o governo brasileiro, conta com a adesão de países da Europa e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, principal aliança militar dos Estados Unidos. No Brasil, os leilões das frequências para a implementação do 5G só devem acontecer no ano que vem. O apoio foi expresso pelo secretário de Negociações Bilaterais e Regionais das Américas do Itamaraty, o embaixador Pedro Costa e Silva, em cerimônia ao lado do secretário para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Kate Krech.
Kate Krest participou de reuniões com autoridades brasileiras nessa semana sobre comércio, investimentos, meio ambiente, cooperação espacial e mineração, segundo o governo. Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro havia afirmado em uma transmissão em rede social que caberá a ele próprio a decisão sobre a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Segundo o presidente, não vai ter ninguém dando palpite. A definição dos parâmetros do leilão cabe à Anatel, que, segundo a Lei Geral de Telecomunicações, goza de independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Há, no entanto, debates sobre a tecnologia 5G em temas como segurança nacional, espionagem e privacidade de dados. Nesses casos, o tema caberia à inteligência do governo e à própria presidência da República. O governo ainda não informou como pretende interferir no assunto. O site do Departamento de Estado norte-americano afirma que o Clean Network é um programa do governo do presidente americano Donald Trump para proteger ativos norte-americanos, incluindo a privacidade dos cidadãos e os dados sensíveis das empresas, de invasões agressivas de atores malignos como o Partido Comunista Chinês. O programa prossegue o site que representa a execução de uma estratégia duradoura, plurianual e governamental construída sobre uma coalização de parceiros confiáveis e baseada na tecnologia de rápida evolução e na economia dos mercados globais. O 5G é um sistema muito parecido com o 4G. Precisa de uma antena de onde saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio que carregam os dados pelo ar. Mas a nova tecnologia usa frequências de onda muito altas, capazes de carregar mais dados. Além de questões tecnológicas, o debate do 5G envolve disputas ideológicas, econômicas e de segurança nacional. O tema está ainda no centro da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Na cerimônia de hoje, Kate Krest destacou que o Brasil é o primeiro país da América Latina a respaldar os princípios da proposta Clean Network e que isso proporcionará desenvolvimento ao país. Nenhuma das autoridades deu qualquer declaração sobre as eleições norte-americanas realizadas na última semana e ainda em fase de apuração. O atual presidente Donald Trump e o presidente eleito Joe Biden não foram citados. Jornalistas que acompanharam o evento não puderam fazer perguntas aos participantes. Em nota, o Itamaraty afirmou que hoje também foi lançado o Diálogo Trilateral Brasil, Estados Unidos e Japão, o JUSB. Segundo o documento, os três países fizeram um compromisso em assegurar um ecossistema que seja seguro, confiável e vibrante. O Itamaraty também informou o lançamento de um diálogo ambiental Brasil e Estados Unidos com o objetivo de aprofundamento das relações dos dois países nessa área. Segundo o Itamaraty, o Brasil estuda ainda a possibilidade de cooperar com a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, em um programa batizado de Artemis, que pretende enviar à Lua até 2024 uma missão tripulada. O Ministério de Ciência e Tecnologia e a Agência Espacial Brasileira analisam com a NASA como poderá ser feita essa colaboração. Bom, vamos à próxima notícia. A China colocou em órbita hoje o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo. O equipamento foi transportado com a ajuda de um foguete descartável feito inteiramente pelo país asiático. Segundo a emissora estatal de notícias CGTN, essa nova tecnologia de transmissão de dados é 100 vezes mais rápida que a atual 5G. O satélite será usado para a construção de cidades inteligentes, prevenção de desastres e proteção do meio ambiente. A China é uma das primeiras potências a desenvolver também o sinal 5G, que começa a ser implementado ao redor do mundo. Os Estados Unidos travam uma guerra comercial com a China para que eles sejam os responsáveis pelo fornecimento dessa tecnologia para diversos países, inclusive o Brasil. A internet móvel de quinta geração, o 5G, promete ser até 10 vezes mais rápida do que o 4G. Além da maior velocidade, conexões mais estáveis e consumo de energia 90% menor do que o 4G. A tecnologia vai integrar diversas máquinas que utilizem o 5G, como celulares, notebooks, eletrodomésticos,
e veículos, permitindo o desenvolvimento de casas e cidades inteligentes com a interligação de sistema de iluminação pública, tráfego, transporte público, por exemplo. Bom, vamos à próxima notícia. A Embraer divulgou hoje que registrou prejuízo líquido de 649 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Com o resultado, a companhia brasileira chega ao balanço negativo de 3 bilhões e 6 reais nos 9 primeiros meses desse ano. O prejuízo acumulado de 3 bilhões e 6 reais é de 703,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foi reportada a perda de 449 milhões de reais. Segundo a Embraer, a queda nas entregas de aeronaves, especialmente da aviação comercial, foi o que mais impactou as finanças da companhia. Além disso, os resultados e despesas foram bastante impactados pela alta do dólar. A atual carteira de pedidos da Embraer permanece estável em 15 bilhões de dólares por causa do baixo nível de entregas no ano, além de não concretização de novas vendas e sem cancelamentos de pedidos de aeronaves. A maior parte dos clientes solicitaram adiamento da entrega das aeronaves por causa da crise provocada pela Covid-19. O balanço negativo de 649 milhões de reais é mais do que o dobro do prejuízo registrado no terceiro trimestre do ano passado, que foi de 314 milhões de reais. A fabricante de aeronaves brasileira teve receita de 4 bilhões de reais no terceiro trimestre, 13% menor do que no mesmo período do ano passado. O valor é decorrente das entregas de 7 jatos comerciais e 21 executivos, além das atividades das áreas de defesa e serviços. O volume total de entregas de aeronaves caiu 36% na comparação dos trimestres, saindo de 44 para 28 jatos. A Embraer entregou 59 aeronaves nesse ano contra 117 no mesmo período do ano passado. Houve uma queda de 49,5% na entrega de aeronaves. Já a receita no período era de 9 bilhões e 8 reais, que é 25,6% menor do que os 13 bilhões e 2 reais acumulados nos 9 meses do ano passado. A redução mais significativa está nas entregas dos aviões comerciais fabricados em São José dos Campos, que esse ano totaliza 16 aeronaves contra 54 do ano passado. Houve uma queda de 70%. O prejuízo acumulado nesse ano é de 3 bilhões e 6 reais, equivalente a 703,5% maior que o prejuízo de 449 milhões de reais reportados nos 9 meses do ano passado. Bom, vamos à próxima notícia. Os reguladores da União Europeia entraram com ações antitrust contra a Amazon, acusando a gigante do comércio eletrônico de usar dados para obter vantagem injusta sobre comerciantes que usam a plataforma. A Comissão Executiva da União Europeia disse que discorda do uso sistemático de dados de negócios não públicos pela Amazon em serviços de comércio eletrônico na França e na Alemanha, os dois maiores mercados da empresa da União Europeia, para evitar os riscos normais da concorrência e alavancar seu domínio. A União Europeia começou a investigar a Amazon em 2018 e tem se concentrado em seu papel duplo como mercado e varejista. É que, além de vender seus próprios produtos, a empresa norte-americana permite que varejistas terceirizados vendam suas mercadorias por meio de seu site. No ano passado, mais da metade dos itens vendidos na Amazon em todo o mundo eram desses comerciantes externos. A vice-presidente executiva Margrethe Vestager, comissária da União Europeia, encarregada da concorrência, disse que não é um problema que a Amazon seja um negócio de sucesso e diz que a preocupação é a conduta empresarial muito específica que parece distorcer a concorrência genuína. Por causa da acusação da União Europeia, a Amazon pode ser multada em até 10% de sua receita anual mundial. A empresa rejeita as acusações. Pelas regras da União Europeia, a Amazon pode responder às acusações por escrito e apresentar o caso em audiência. Vestager também abriu uma segunda investigação na Amazon. O bloco europeu quer saber se a empresa favorece seus próprios produtos e os de terceiros que usam seus serviços de logística e entrega.
Este é o mais recente esforço da União Europeia para restringir o poder das grandes empresas de tecnologia após uma série de multas antitrust multibilionárias contra o Google em anos anteriores. Bom, vamos à próxima notícia. O Santos Futebol Clube cancelou o treino de hoje para realizar testes de Covid-19 no restante do elenco, na comissão técnica e em funcionários e tentar impedir que o vírus se espalhe. Os resultados sairão nas próximas horas. Os exames foram feitos por drive-thru. Os jogadores e profissionais foram testados dentro de seus carros no estacionamento do CT Rei Pelé e deixaram o local na sequência. Entre os infectados estão o técnico Cuca, o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo, o lateral direito Matson, o preparador de goleiros Arzul, o gerente de futebol Jorge Andrade e o médico Guilherme Fagione. No time feminino, 17 pessoas contraíram o vírus, 14 atletas e 3 membros da comissão técnica. Desde o início do Brasileirão, o Santos havia tido poucos casos positivos de Covid-19 no elenco. Apenas os atacantes Caio Jorge e Raniel testaram positivo no início do Brasileirão. Nos últimos 2 meses, o Santos só havia tido uma semana livre para treinamentos entre os jogos contra a Defensa e Justiça e Fluminense. Agora dependerá desses resultados para saber com quais atletas conta para enfrentar o Inter neste sábado. Além dos infectados, o Santos não terá o jogador venezuelano Soteldo, que está convocado para a seleção venezuelana para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!